Falando de jogo, fala da tua empresa, cara, que você passou na YC, como é que era o negócio. Cara, assim, eu acho que a minha paixão por games me levou a conhecer a Twitch. Eu me apaixonei pela Twitch, era um produto incrível, eu sempre quis ver profissionais jogando, basicamente. E disso eu resolvi criar uma plataforma de live streaming. Então a gente criou uma plataforma igual a Twitch, só que para pessoas criativas. Então, ilustradores, músicos podiam fazer live streaming na nossa plataforma. Isso foi em 2014. Na época, a Twitch tinha sido recém-vendida, tinha sido o maior exit da YC até então. E a gente aplicou para a Y Combinator. A gente entrou na YC lá em 2015. Na época que o Sam Altman era presidente já, mas o Paul Graham ainda estava por lá. A YC era muito menor do que é hoje. É, Quantas empresas? Cara, eu não lembro quanto que era o tamanho do bet, mas era pequeno, assim. A gente reunia todo mundo em Mountain View ali e tinha os dinners e todo mundo se conhecia, basicamente. Então, eu acho que logo depois eles começaram a escalar para bets de 100, 200 É coisa de 50, empresas, né? assim. Cara, eu acho que era entre 50, 60, 70, por ali, ou chegava a 100, talvez. Não lembro exatamente quanto. Mas assim, a gente conheceu o bet inteiro, né? Então, a gente conseguia conhecer muita gente ali. E aí, o que você sente que era mais legal da YC na época e o que é mais legal hoje? Cara, eu acho que, assim, ela não era uma. Ela sempre foi muito boa para investimentos, mas ela não era tão otimizada. Né? Hoje a YC, assim, acho que o programa não tem mais tanto valor quanto tinha, mas hoje ela otimizou muito o investimento. Por quê? Porque na época que a gente fazia um Demo Day lá no History Museum, no Museu da História do Computador, né? Cara, não tinha uma plataforma para você dar ali um handshake deal, não tinha uma plataforma para você receber um safe automático. A estratégia em 2014 e 2015 era literalmente o Gary Tan, que hoje é o presidente, ele era partner nessa época. Eu lembro dele falar: ó, no intervalo, você sai e vai trocar cartão de visitas. Você vai conversar com os investidores. E era assim, era um ratio de 3 para 1. Tinha 300 investidores para, sei lá, 80 empresas ou 90 empresas, digamos. Eu acho que era mais ou menos esse o número. Então era um negócio que acontecia muito offline, assim, ainda. Não tinha a facilidade que tem hoje. Mas, por outro lado, a gente tinha o Paul Graham lá. Então eu lembro até hoje das office hours com o Paul Graham. A gente tinha os nossos group Não, você partners. não pode parar aí a história. Lembro até hoje, então conta aí, porra. Cara, o Paul Graham foi assim, ele ainda estava no Vale, ele não tinha ido para Inglaterra ainda. Ele não estava assim todos os dias na YC, mas ele estava quase sempre por lá. Ele e a Jessica Livingston. E a gente fez office hours com o Paul Graham e ele foi eu lembro até hoje assim, a office hour com ele pegou muito rápido o que a gente fazia. Até porque ele tem um histórico ali de painter, ele lançou um livro sobre pintura, ele já pintou também, não sei se você sabe essa história, já vi uns quadros que ele mesmo pintou. Inclusive, ele é um aficionado por obra de arte. A casa dele não tem mais lugar na parede para colocar obra de arte. Ele pegou muito rápido o que a gente fazia e ele passou assim o tempo inteiro pensando como é que a gente ia fazer esse negócio ficar maior do que ele era. Como é que a gente pensava maior do que a gente estava pensando. E eu lembro dele ser uma metralhadora de ideias de como, pô, será que a gente não pode tirar um print do que o cara tá fazendo e vender isso? Será que a gente não pode, sei lá, ele estava tentando dar ideias da gente crescer o negócio, porque a gente tinha escala, a gente estava escalando globalmente, só que a gente não tinha margem. E é o problema de toda a plataforma de live streaming, porque a infra é muito cara. Então ele ficou o tempo inteiro tentando nos ajudar. Pô, como é que a gente fatura mais? Como é que a gente aumenta a margem? E eu lembro até hoje, assim, foi. E depois a gente encontrou mais algumas vezes com ele. Tinha outros partners que a gente conversava bastante. E o Sam Alson? Cara, o Sam era um cara, assim, na minha visão, ele era um cara extremamente gentil, extremamente generoso. O Sam Altman tinha uma questão que você chegou a fazer o batch lá em Mountain View? Não. Fiz. Você entrava na sala para uma office hour e tinha uma mesa e todos os partners sentam olhando a entrada. Então é como você chegar na mesa do chefe, o chefe está sentado olhando para você. O Sam Altman sentava ao contrário. Ele sentava de costas para a porta e ele deixava a gente sentar na cadeira dos partners. Entendi. E, cara, era um negócio, assim, bugou a minha mente. Logo na hora que eu entrei, tipo, sério, eu tenho que sentar aí? Eu vou sentar na cadeira dos partners? De certa forma, foi meio que, pô, me empoderou, assim, porque eu cheguei ali, pô, achei legal. E o Sam Altman, ele tinha uma característica bem parecida com a do Paul Graham. Ele fez, assim, alguns partners a gente conversava e eles, pô, eu acho que não vai dar certo, eu acho que você não dá pra fazer isso. O Sam Altman, ele tinha a mesma visão. Tá, e como é que a gente faz isso ficar maior? Ele nos apresentou para um ex-funcionário dele, que era o Sam Yam, que era um cara que trabalhou na Loopt com ele. E o Sam Yam saiu para fundar o Patreon, junto com outro founder lá.
E ele falou, não, eu faço essa intro, pô, vocês estão criando uma plataforma para pessoas criativas, ilustradores, o Patreon é sobre isso. E aí ele jogou essa intro, ele fez essa intro pra gente, a gente foi lá visitar a sede do Patreon, não rolou nenhuma parceria, nem nada. Mas, assim, ele ajudou muito, assim, nessa época, né? Então, a visão que eu tenho dele é essa. Lógico que depois, pô, ele se tornou uma das pessoas mais poderosas do planeta Terra aí. Mas eu tenho uma taxa de abertura de e-mail com ele de praticamente 100%. Então, eu mandei uns 4, 5 e-mails aí nos últimos 8, 9 anos e o Sam Altman respondeu todos, né? Então não vamos mandar muito mais para manter, Não, né? eu quero manter a taxa e assim, foram situações bem específicas de coisa, ele estava vindo para o Brasil, eu ia tentar encontrar com ele, aí ele me respondeu, já estou no avião, viajando de volta, pena que não deu. Porque ele lembra da gente, ele nos ajudou e tinha um timing, né? A YC não tinha muitos exits até então. E a Twitch tinha sido o maior exit da YC, né, em 2014, vendeu ali para a AWS por praticamente 1 bi. E então a gente chega lá com uma plataforma de live streaming, pô, vamos pelo menos escutar, né? Pode ser que seja algo grande, né? Acho que era essa a visão. Então ele lembra da gente, a gente E o que deu no né? negócio? Cara, a gente não conseguiu transformar num business, né? A gente sofreu todas as dores de você escalar um negócio com infra, muito cara. Então a gente nunca conseguiu virar positivo. E assim, essa é uma máxima para qualquer plataforma de live streaming. Você vê a Twitch hoje, ela não é muito profitable. A gente passou aí por Mixer, Facebook Gaming, Azubo, Buia, Cube TV, empresas que levantaram 20 milhões, 60 milhões de dólares e 2, 3 anos depois fecharam as portas. Porque live streaming era muito caro, né? Cara, a gente levantou pouco na época, a gente fez um seed só e aí, assim, quando a gente percebeu que a gente torrou todos os créditos de AWS, e quando a gente percebeu que, cara, a gente vai torrar tudo em AWS, quem ganhou dinheiro com a gente foi o Jeff Bezos. Ele que ganhou, porque a gente gastou tudo na AWS. Então, e quanto foi que levantou? cara, foi 200 e alguma coisa, né? Não levantou nada, então. Na época era pouco. Mas também, na época, assim, um pre-seed era 500 e um seed parrudíssimo era 1. E a YC dava quanto? A YC dava 100 e pouco. 100 e pouco. Então, pô, foi fraquíssimo o Demo Day aí, velho. Cara, foi fraco porque não era um business, né? É. Não era um business. Não, assim, a gente conversava, a gente até tentou depois captar mais, mas não era um business, né, cara? Então, não tinha, assim... eu lembro muito de, você tem que ser... Tipo, você não precisa estar profitable, mas você tem que estar profitable no horizonte, em algum momento. Cara, a gente ia estar profitable nunca. Então... É uma Twitch, só que num nicho que ninguém quer ver. E a Twitch nunca foi muito profitable, né? Uma das razões pelo qual o Michael Siebel, Justin Kan, o Emmett Shear resolveram vender é porque eles também não conseguiam transformar aquilo num business e ela não é rentável direito até hoje, né? Mas é meio que o que a Amazon tem ali em social media, né? Ela tem, em termos de watch time, é absurdo. Tanto que os comparativos, né? Na mesma época que a Twitch foi vendida, um tempo depois, a Snapchat tinha feito, acho que o IPO lá por 15 bi. Só que tinham basicamente a mesma base de usuários, se não me engano, eles tinham 100 milhões de monthly active users. Só que o tempo por usuário da Twitch era questão de 2 horas, na média. E o tempo por usuário do Snapchat era questão de 15 minutos. Então a Twitch ela tinha muito mais atenção de qualquer outra plataforma, mas ela custava muito caro, né? Então você está entregando live streaming em Full HD para milhões de pessoas, tanto que a Twitch era acho que era top 5 de pico de banda de internet nos Estados Unidos. Era um negócio gigantesco, assim. Caraca, bicho. Mas com uma audiência maior do que grande parte dos canais de televisão americanos. E imenso watch time também, né, cara? Cara, watch time gigante, gigante.